Fala pessoal, Marcos da Code. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as novidades que nós temos, né? Acabamos de lançar aí a atualização 2.55, entrou bastante recurso novo e sempre que temos bastante coisas novas eu gosto de gravar um vídeo, né, mostrando para vocês as novidades. Falando em novidade, né, eu gostaria de falar aqui também do CSA, está um pouco mais de uma semana no ar, acessível aqui através do nosso site, Code Trading Setup Analyzer. O CSA é uma ferramenta que a gente criou em retribuição, né, a todo mundo aí que contribui nos nossos grupos, nossos clientes, os membros do Telegram, do laboratório. O pessoal cria muita coisa legal, né, os setups otimizam e a gente resolveu criar então essa ferramenta aqui para visualização dos resultados de uma forma mais fácil, mais ágil, em tempo real. Tá? A Cold Trading não vende setups, né? Todos os setups que tem disponível aí nos Google Drives, no nosso site, são setups que foram criados pelos nossos clientes, pelos membros, né, dos grupos. Eles criam, a gente avalia se for alguma coisa legal, a gente dá um retorno falando que é um setup bacana, e a gente coloca para rodar numa conta real da Code para que todo mundo possa ver os resultados e acompanhar a performance desses setups que são criados, né? Então, o CSA vem para nos ajudar nisso. Tá? Ele mostra aqui para você operação por operação que aconteceu na conta real. Né? Nós temos dados desde fevereiro desse ano, de 2019. Tá? Antes, os dados estavam numa planilha que a gente preenchia diariamente e eles foram migrados aqui para o CSA e agora os dados vêm para cá em tempo real. Tá? Acabou de fechar uma operação, já aparece a informação aqui em real time. Ok? Aqui nós temos os dados desse mês também, né? Que foi um mês excelente, agosto, né? Acabou de fechar. Foi um mês muito bom, o melhor mês na história aí do nosso portfólio de setups de exemplo, né? E nós fechamos aqui o mês com R$ 3.000, né? Rodando um contrato, um mini contrato, né, de índice em cada um dos setups que estão aqui. Tá? Isso é o equivalente a 15 mil pontos, né? É bastante coisa, tá? Mas uma dica que eu quero dar para vocês aqui, pessoal, nunca levem em consideração somente o retorno, somente o lucro líquido, tá? É muito importante que você tenha consistência e risco baixo, tá? Ter risco baixo é o que vai fazer vocês terem sucesso. Por quê? Não adianta nada você ganhar aqui R$ 10.000, né? Que seria equivalente aí a 50 mil pontos. Só que você ter um risco muito alto, né? Um drawdown muito alto. Aqui nesse caso, né, a gente está vendo aqui o resultado dia a dia, o maior rebaixamento que a gente teve dentro do mês foi R$ 394. Né? Isso significa que 394 dividido por 20 centavos, né, que é o valor do ponto, nós tivemos um rebaixamento máximo de 1.900 pontos. Tá? Então, se você pegar aqui entre o máximo que chegou e o mínimo, né, por exemplo, quem começou a rodar o robô no dia 15, que eu acredito que foi aqui o drawdown foi essa quedinha aqui que nós tivemos, tá? Então, quem começou a rodar o robô no dia 15 chegou a perder 1.900 pontos, né? Depois pegou toda essa alta aqui, né, que daria aqui, sei lá, 10 mil pontos, entendeu? Então, qual que é o risco da estratégia? R$ 394. Qual que é o retorno? R$ 3.000. E qual que é a taxa do risco-retorno? 7,7. Tá? Esse 7,7 nada mais é do que R$ 3.042, que foi o resultado do mês, dividido por 394, que foi o drawdown máximo. Tá? Então dá aqui uma taxa de risco-retorno de 7,7. Isso aqui significa que nós temos uma eficiência alta, né? Você pode tranquilamente aumentar a mão nos contratos, né? Desde que você tenha capital suficiente para rodar, claro. É que você não tem tanto risco envolvido, tá? É diferente de você pegar um resultado, por exemplo, que você ganhou R$ 3.000, porém você teve um drawdown de R$ 2.000,
tá? Isso significa que o risco está muito alto, né? O drawdown poderia não ter sido recuperado. Se ele não tivesse sido recuperado, você teria perdido um valor alto, tá? Então sempre se atentem ao drawdown, tá? Ele é até mais importante do que o resultado, porque o resultado você alavanca ele aumentando o número de contratos, mas o drawdown ele vai aumentar junto, entendeu? Então você tem que ter um drawdown baixo para você ter um portfólio consistente. Essa é uma dica importante que eu deixo aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. Partindo agora já para as novidades do robô, tá? Vou abrir aqui o MetaTrader. Nós temos aqui um dos nossos robôs, né? As melhorias que eu vou falar entrou em praticamente todos, exceto as duas primeiras aqui, que eu vou falar, que é somente do robô bandas, tá? Então, no nosso robô de bandas, nós temos dois novos indicadores, tá? Aqui na parte do tipo da banda, você tem disponível aqui agora o Smart Channel e o Fibo Channel, tá? Que são duas novas opções que entraram. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, não vou fazer backtest para não ficar muito extenso aqui o vídeo, tá? Mas eu vou mostrar um indicador para vocês. Esse daqui é o Smart Channel. Tá? O que é o Smart Channel? Ele é um canal, né, que eu desenvolvi com base numa estratégia de análise de volatilidade média por período, tá? Só que períodos passados. Então, o robô, o indicador, ele faz uma análise no passado e ele começa a identificar pontos, né, horários do dia em que o mercado costuma ter maior volatilidade. E ele aplica essa volatilidade no dia corrente, tá? Então, vocês podem perceber que aqui nós temos o horário do meio-dia. Tá? Aqui no horário do meio-dia, ele aplicou a banda se abriu, né? Sem que os candles fizessem nada de diferente, a banda se abriu. Por quê? O indicador entendeu que nos últimos dias, em torno desse horário, o mercado tem tido uma volatilidade maior. Então a banda automaticamente se abriu. Entendeu? Você pode notar que aqui, ó, no dia seguinte, em torno do mesmo horário, a banda também se abriu, tá? Aqui nas aberturas, né, normalmente tem volatilidade alta, a banda também se abre. Meio-dia, não sei exatamente o que é, talvez seja abertura de algum mercado aí, tá? Que tá batendo em torno do meio-dia, mas ele vai se adaptando, tá? Não tem regra fixa, ó, aqui dá para ver claramente também que meio-dia ele se abriu bastante. Né? Ou também pode não ser horário, tá? Pode ser que foi algum padrão que ele identificou também, que o indicador também faz isso, ele identifica alguns padrões, né, de afastamento e ele aplica uma volatilidade também por padrão, tá? Então por isso que ele se chama Smart Channel, tá? Ele vai sempre tentando identificar qual que é a volatilidade ideal. Falando na língua aí do pessoal que utiliza bastante estratégias de canal de frequência, né? Seria basicamente um DX dinâmico, né? Então, ao longo do dia, ele vai alternando o DX, né? Ó, percebam como que ele acertou bastante. Ó, a banda se abriu, né? E logo em seguida o mercado começou a ter uma volatilidade bem alta aqui, né? Se você opera alguma estratégia de toque na banda, alguma coisa assim, né? Ele se adaptou legal aqui à volatilidade, né? Conseguiu prever. Claro que em alguns momentos, né, notícia, alguma coisa assim, não tem o que fazer, mas ele tenta se adaptar legal, tá? Então aqui, ó, em torno das 10 também da manhã, horário abertura do mercado à vista, né? Legal, esse aqui é o Smart Channel. O Fibo Channel, ele trabalha com Fibonacci, tá? Então você vai informar para ele qual que é o nível de retração, né, que você quer trabalhar. Aqui no caso está com 61.8. Você informa lá nos parâmetros de desvio, né, da banda e ele vai aplicar aqui para você. Então, ele vai basicamente formar canais com base no nível de retração de 61.8 e expansão de 61.8. Tá? Então, aqui você tem os pivôs e ele vai traçando para você alguns canais aí com base nesses pontos de Fibonacci, tá? É um indicador bem interessante também.
já está disponível no Bandas. Bom, mostrados os indicadores, agora tudo que eu vou falar daqui para frente se aplica para todos os demais robôs, tá? Um ponto importante, nós mudamos o nosso servidor, né, para HTTPS. Então agora, sempre que vocês forem liberar uma URL, a URL da Code, né, para fazer a autenticação, utilizem HTTPS, tá? Que é o protocolo mais seguro que tem, né? E nós estamos trabalhando com HTTPS também. Ainda funciona HTTP, tá? Não precisa se preocupar. Durante um bom tempo aí a gente vai ainda deixar funcionando, mas no futuro a gente pretende desabilitar o HTTP e ficar só com HTTPS, tá ok? Um outro ponto aqui nos robôs é que nós aplicamos desvio padrão como distância em vários pontos, tá? Então, por exemplo, nos stops, né? Você pode agora configurar, deixa eu só encontrar aqui, stops iniciais aqui. Entrou aqui o desvio padrão, tá? Você pode colocar um stop loss em desvio padrão, você pode colocar um take profit em desvio padrão, tá? Em todos os demais campos de distância, né, que tem no robô, a gente aplicou também o desvio padrão. Uma outra novidade é o take profit limit, né? Então aqui ó, nós temos esse parâmetro novo, que é usar TP como ordem limit na pedra, tá? Esse é um recurso que é muito pedido, né? Desde a criação dos robôs, o pessoal sempre pede isso, e nós sempre recomendávamos, né, o uso de saída parcial de 100%, que daria na mesma, né? Por exemplo, eu quero fazer um take profit aqui de 500 pontos, né? Se você usava aqui nesse parâmetro inicial, ele usa o próprio take profit do MetaTrader, né, que é padrão a mercado. Mas caso você queira limit, bastava você ir lá nas saídas, aqui nas RPs, né, colocar em porcentagem, 100%, 500 pontos, né, que teria o efeito de uma saída limit na pedra. Funciona perfeitamente, porém tem diversos recursos no robô que ele olha para o take profit para poder fazer algum cálculo, né? Por exemplo, acionamento de um break-even, 50% do take profit. Então ele vai olhar sempre para o que está aqui, né? E se você usava nessa forma aqui, acabava que você ficava limitado, né, por não poder usar alguns recursos do robô, por você não estar usando o stop gain, né, o take profit padrão aqui dele, tá? Então, com esse recurso aqui novo, se você ativar assim, está resolvido esse problema, né? E a ordem de take profit passa a ser limit em vez de padrão do MetaTrader, tá? Isso aqui tem ponto positivo e ponto negativo, tá? Eu vou falar para vocês os pontos positivos e depois os negativos, claro. O ponto positivo é que você sempre vai sair na distância configurada, né? Então, você configurou aqui 500 pontos, 500 pontos, né? Vai ficar uma ordem limite no book, na pedra, em 500 pontos, você só vai sair em 500 pontos, tá? Então, você não tem mais slippage. Isso é um ponto positivo. Um outro ponto positivo é que você consegue agora também, né, utilizar com todos os demais recursos combinados aqui, inclusive o trailing stop, que agora também pode ser com base no take profit, e ele também funciona se for limit, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E você pode atrelar, né, qualquer recurso do robô com base nesse valor que ele vai funcionar, tá? Ponto negativo. A gente sabe que o stop limit ele está na corretora, né? Desculpa, ele está na B3, tá na bolsa, tá? Qualquer ordem limit está na bolsa. Então, quando você usa o take profit como uma ordem limit, essa ordem ela está na bolsa e ela precisa de uma interação do robô para poder cancelar ela, tá? Caso seja necessário. O que eu quero dizer com isso? Imagine a seguinte situação: você está comprado, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui.
você está comprado, né? E você posicionou o seu stop loss e o seu take profit. Porém, esse take profit ele é limite, tá? Então, essa informação aqui de stop loss, ela está na corretora, tá? Somente a corretora conhece esse valor, porque é um recurso do MetaTrader, né? O stop loss e o take profit padrão lá, né? Aquele no limit, eles ficam na corretora. Já o take profit limit, ele não fica na corretora. Essa ordem aqui, o seu TP limit, ele está na B3. Tá? Se por algum motivo cair a conexão da sua VPS, desligar a sua VPS no meio da operação, o que vai acontecer? Se o mercado subir e executar a saída, ótimo, você vai ficar zerado, né? Essa ordem aqui será cancelada pela corretora automaticamente e tudo funciona legal. O problema é se o mercado cair e você tomar um stop. Tá? Essa ordem limite, ela não será cancelada se o robô não estiver ativo. Tá? Então, se em uma fração de tempo o mercado cai, executa o seu stop loss, né? A corretora vai executar seu stop loss. E depois o mercado volta a subir e pega a sua ordem que está pregoada no B3, você vai ficar com a mão invertida. Tá? Você vai ficar vendido aqui nesse caso. Isso usando essa nova opção aqui como sim. Tá? E é justamente por esse motivo, para evitar esse tipo de problema, que nós não ativamos isso nos setups de exemplo. Tá? Todos os setups de exemplo está com o TP Limit desabilitado. Caso você utilize como não aqui, né, que é o padrão que está em todos os setups nossos, como que funciona? Quando você monta uma operação, tanto o stop loss dela quanto o take profit ficam na corretora, tá? Então, você só tem a posição na B3, você não tem nenhuma ordem mais de saída na B3. Essa informação aqui, que é o seu take profit, e essa informação aqui, que é o seu stop loss, está na corretora. Se por acaso cair a conexão e chegar a tocar no seu stop loss, a corretora vai automaticamente cancelar isso aqui, porque está lá na corretora. Ela não tem que cancelar nada na B3, na verdade. Ela só vai ignorar essa saída, né, que estava atrelada a essa posição que não existe mais. Tá? Então, da forma como a gente utiliza hoje, que é com ordem a mercado, você não tem o risco de perder uma conexão, de alguma coisa acontecer e ficar uma ordem perdida lá na B3. Tá? Mas quando você passa a utilizar assim aqui, você passa a ter esse risco. Tá? Se o robô estiver ativo, operando, claro que quando fechar a posição, ele vai cancelar o take profit que está lá na B3. Né? Mas se qualquer coisa acontecer, essa ordem de saída vai continuar pendente lá, tá bom? Então, isso é um ponto muito importante que vocês têm que avaliar aí antes de ligar esse recurso, tá ok? Bom, falando agora de trailing stop, que é algo que mudou bastante também. Vamos lá, aqui, trailing stop. Então, antes nós tínhamos somente a opção de trailing stop no stop loss. Né? Então, somente o stop loss podia ter um trailing. A partir da 255, o take profit também pode ser trailing. Tá? Algumas estratégias que entram contra a tendência, elas precisam de um take profit móvel, né? Que venha seguindo uma média, que venha seguindo alguma distância específica, para caso o mercado continue indo mais contra ainda, você ir encurtando, né, esse take profit a ponto de sair a qualquer momento ali numa retração do mercado. Tá? Então, você pode estar ativando aqui. Não é o caso de quase nenhum dos nossos setups de exemplos, exceto o AMM5AW, que é do Anderson Weber. Ele tem essa saída na média, tá? Então já está ativada essa opção lá nele. Todos os demais só utilizam o trailing stop com modo de stop loss mesmo, tá? Outra coisa que mudou bastante, eu preciso falar aqui, é o break-even. Tá? Antes nós tínhamos somente um break-even podendo ser acionado, né? A gente tinha diversos tipos de distância, né? Você podia já colocar em pontos,
ATR, porcentagem de take profit e tal, mas somente um deles poderia ser acionado. A partir do momento que um foi acionado, os demais eram ignorados, né? Agora não. Agora aqui no break-even você seleciona qual que é o tipo dele, né? Que tem todos aqueles tipos lá que já existiam e entrou mais dois aqui que é com base em lotes abertos. Você informa qual que é o valor, né? Então, por exemplo, eu quero que o break-even 1 seja acionado quando chegar em 70% do take profit, né? Então aqui é X% do TP, 70 é o meu X. Então 70% do take profit ele vai acionar. E a que distância que ele vai acionar e com base em que ele vai acionar, tá? Então aqui no caso ele vai acionar com base no preço atual, vai acionar com base no médio da operação, vai acionar com base no máximo, mínimo do último candle, né? E a que distância que ele vai ficar? Então, por exemplo, eu quero que ele acione com base no preço atual. E a que distância que ele vai ficar? Eu quero que ele fique em porcentagem, ticks, desvio padrão ou ATR, né? Ou pontos. Quero que ele fique a 200 pontos. Tá? Então, quando bater 70% do take profit, ele aciona o break-even que vai colocar 200 pontos antes do preço atual de mercado. Tá? Esse é o break-even 1. Aí tem o break-even 2, 3, 4 e 5. Tá? Todos podem ser acionados na mesma operação. Então, você pode ligar diversos break-evens aqui que eles vão trabalhar em conjunto, tá bom? Essa é a grande novidade aqui do break-even da versão 2.5.5. Uma outra coisa que entrou também recentemente, né, e eu não tive oportunidade de falar ainda, é a saída de emergência. Né? A saída de emergência ela nada mais é do que um trailing stop também do take profit, né? Só que aqui ela pode ser com base em valor financeiro. É basicamente também para você sair de uma operação quando ela está andando contra. Né? Então, imagine o seguinte, ó, vou fazer um desenho aqui. Você fez uma compra nesse preço, né? O seu stop loss estava definido aqui nesse preço e o seu take profit estava definido aqui nesse preço. Quando você entrou na operação, você pretendia buscar esse alvo aqui, né? Porém, se a operação vai contra, você pode querer reduzir esse alvo, tá? E é para isso que serve a saída de emergência. Então você fala assim para ela, ó, vamos supor que essa distância aqui do stop loss seja 500 pontos, tá? Então você pode falar, por exemplo, caso a operação vá 250 pontos contra, né, ou seja, quando chegar aqui, a operação saiu lá do preço médio, chegou e bateu em menos 250. Eu quero que você mude esse take profit para um outro nível. Tá? Então, eu quero que cancele, né, esse take profit que está aqui, nesse nível, e coloque ele a uma distância diferente da inicial. Tá? Então, por exemplo, aqui. Né? Já que o mercado foi contra, não quero buscar mais aquele alvo grande, agora eu só quero sair da operação. Né? Então, caso o mercado volte aqui, eu já saio da operação. Tá? É para isso que serve a saída de emergência. Mais utilizada também em setups contra a tendência, tá? Em setup a favor da tendência, não vejo motivo em utilizar. E você pode configurar aqui, né? O gatilho pode ser em pontos contra o médio ou pontos contra a entrada inicial, ou também em valor financeiro, né, do loss em aberto. Né? Então, acionado o gatilho, ele vai mover o take profit. Né? Aí tem o ajuste aqui, que é quantos pontos, com base no médio, que você quer ajustar. Tá? O novo take profit. Né? Outro ponto novo que entrou aqui na atualização, na parte de horários. Né? Agora nós temos aqui um fechamento de posição no primeiro período. Né? Tem alguns setups, como assim, por exemplo, você pode ir lá configurar, por exemplo, eu quero que você opere das 9 às 13, aí você para de operar às 13 e só volte a operar das 14 às 17, tá? Ou seja, não quero que opere aqui no horário de menor volume, que é o horário do almoço e tal. Antes não tinha a opção de fechar a posição, né? Então, por exemplo, se você abrir uma posição meio-dia, essa posição ela não tinha a opção de ser fechada, né? Ela ia ficar aberta até o final do dia ou até algum evento do robô acontecer, né?
Agora tem esse recurso que você pode ativar. Então, por exemplo, a posição vai ser aberta, eu quero que 1h30 feche, né? 3h30 fecha a posição, qualquer posição que tenha sido aberta nesse período aqui. E aí depois, quando ele voltar a operar das 14 às 17, caso ficar alguma posição em aberto, né, eu quero fechar também às 17h30, por exemplo. Tá? Então tem essa opção. Uma nova opção que tem aqui também é fechar posições na abertura. Tá? Esse recurso, ele veio para permitir alguns setups aí, que o pessoal tem comentado bastante, que são setups de overnight. Né? Você monta a operação no fechamento do dia anterior e fecha a operação na abertura do dia seguinte. E também não tinha essa opção, né, nos robôs, de você permitir que ele opere, por exemplo, das 9 às 13, só que eu quero que faça o fechamento da posição do dia anterior logo na abertura, né? Não tinha essa opção. Então agora ele tem, tá? Você configura o horário de abertura, né? E aí você coloca assim aqui na abertura do mercado do dia seguinte, ele vai fazer o fechamento da posição. Um outro ponto novo que entrou também é aqui no tipo de distância do filtro de gap. Né? Antes era só em pontos que funcionava, agora você pode escolher se vai ser em pontos, ATR, porcentagem, ticks ou desvio padrão. Tá? O valor que você configurar aqui, o tipo que você configurar aqui serve para tanto gap mínimo quanto gap máximo. Tá? Nós temos também o filtro de desvio padrão. Aqui. Esse filtro de desvio padrão, ele serve para a gente pegar setups daquele tipo quando a banda está se abrindo, né? O que é aqueles setups? Abertura acho que da boca de jacaré, que o pessoal fala, né? Que é quando uma banda de Bollinger começa a se estreitar bastante e depois ela se abre, né? Então você consegue configurar aqui. O que é uma banda estreita, na verdade? É um desvio padrão pequeno, né? E aí quando ela começa a se abrir é porque o desvio padrão está aumentando, tá? Então bastaria você colocar aqui desvio padrão ascendente, significa que o desvio está aumentando, a banda está se abrindo, né? E o descendente seria a banda se fechando. E aqui você informa o período do seu desvio padrão, né? E caso você queira filtrar também pela largura da banda, né? Por exemplo, eu quero o desvio se abrindo, né? A banda se abrindo, mas não pode ser maior do que X, né? Você vem aqui e configura o seu valor aqui para ele se limitar também. Na verdade é aqui, né? O maior. Esse é o menor. Tá? Então a banda tem que ter um valor máximo, né? De 22 aqui no caso. E se tiver um desvio no máximo de 22 e o desvio estiver ascendente, né, ele vai permitir que monte a operação. Tá? E por último, uma novidade boa que nós temos aqui na parte de otimização, o sinal aleatório, né? Algumas pessoas chamam isso de teste do macaco. Eu chamei aqui de sinais aleatórios de entrada. Né? Ele serve para teste de robustez. Eu acabei de subir um vídeo falando sobre isso de forma bem detalhada. Então eu não vou comentar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição aqui, tá? Aí vocês dão uma olhada lá. É uma opção muito boa para a gente poder fazer testes de robustez dos nossos setups, dos nossos trade systems e avaliar, né, se realmente um parâmetro específico é robusto, se não se trata de um overfit. Esse parâmetro aqui, esse recurso novo vai nos ajudar bastante nisso, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que de recursos principais era isso, tá? Tem bastante outras coisinhas pequenas que eu não vou citar aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas caso eu esqueci de falar de alguma coisa que foi comentada nos grupos, me mande uma pergunta, posta lá que eu vou responder para vocês, tá? Se foi feito ou não. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.